A gente tem também um outro indicador que chama MACD. Ele pode ser tanto em linha como em histograma. Tá bom? Também é baseado sua fórmula em médias. Tá? A gente tem uma linha de sinal, que quando elas se cruzam, ela também pode indicar compra e venda. Tá? Nesse caso, eu marquei aqui, da mesma forma como a gente toma porrada no mercado lateral, no MACD a gente também toma porrada. Tá? Então a gente tem que ficar de olho. Todos os indicadores, a grande parte dos indicadores, todos não, eles patinam no mercado lateral. Tá? Você perde dinheiro em mercado lateral. Então, algumas pessoas preferem esquecer quando o mercado lateral é indicador e vão operar rompimento de suporte, rompimento de resistência, né? Vão operar o canal, né? Compra em cima, né? Então eles vão operar o canal lateral ali, eles vão operar a lateralização, ok? E eles esquecem a parte de indicadores quando o mercado está lateral, tá? Mas basicamente, no histograma do MACD, a gente tem os preços começaram a subir, parou de subir, começou a cair, a gente aciona uma venda. Mas assim, plotem no MACD, abre um software de gráfico, vá lá, indicador MACD, joga ele lá dentro e vejam como ele vai se comportar. É aquele negócio que eu falei, é tempo de gráfico que vocês precisam ter. É tempo de estudo olhando o gráfico. Plotem os indicadores. Tá? Uma outra ferramenta é o SAR. Antigamente ele era muito difundido, pouca gente está usando agora, mas ele nitidamente também diz as tendências e ele é uma ferramenta muito utilizada para ajuste de stop. Às vezes alguém quer colocar stop ajustável e vai ajustando o stop. Tá? Basicamente eles são essas bolinhas. Tá? Quando as bolinhas estão em cima e passam para baixo, indica uma compra. Tá? Nesse caso, as bolinhas estão em cima, quando sai de cima e vai para baixo, indicaria uma compra. Tá? Só que muita gente também coloca stop, gosta de colocar stop, vai subindo stop em cima do SAR. Tá? É uma técnica antiga, ela já não é tão usada assim, em termos de eficiência, porque o stop ele é muito longo, né? Nesse caso, quando tem movimentos muito longos, é um stop muito longo, o pessoal não está usando mais. Só que assim, são indicadores clássicos da análise técnica antiga, né? Só que são válidos, né? É a questão de você plotar também nos gráficos, ter tempo gráfico e começar a ver como eles funcionam. Tá? Nesse caso, como um bom mercado lateral, você tomou um monte de porrada do indicador aqui, compra, venda, compra, venda, compra, venda, tudo no prejuízo, até a hora que você conseguiu pegar uma tendência, aí você ganhou um dinheiro aqui, aí perdeu aqui novamente, aí ganhou de novo, né? E como uma boa renda variável, você ganha e perde, e assim que vai funcionar a sua vida da bolsa. Tá? Legal. Aí a gente tem, pessoal, uma parte até que eu lembrei agora, que eu não posso esquecer de falar nunca, é que os indicadores eles têm que ser ajustados de ativo para ativo. Não adianta você usar a mesma configuração de um indicador para um ativo, por exemplo, Petrobras, e para um mini índice. Tá? Por quê? Porque são volatilidades diferentes. E quando a gente entra em osciladores, o oscilador ele vai dizer para a gente se aquele preço subiu demais e vai cair ou se ele caiu demais e vai subir, a gente tem que ajustar esses índices de sobrecompra e sobrevenda nos indicadores, tá certo? Então, o oscilador ele vai dar sobrecomprado e sobrevendido. Tá? São duas linhas, basicamente. Eles vão dar também divergências. Tá? As divergências é quando os preços estão dizendo uma coisa e o indicador está dizendo outra. E a gente tem divergências de alta e divergências de baixa. Essa concepção, classe A, B, C, são formas de a gente classificar o tipo de divergência de alta e de baixa. Então, como é que é uma divergência? Veja, os preços vêm fazendo fundos descendentes. Fundos descendentes. Tá vendo? Só que no oscilador, os fundos são ascendentes. Isso é uma divergência classe A, uma divergência altista. O preço tende a ir para o lado do indicador. Tá? Nesse caso, uma divergência classe B, porque a gente tem os fundos praticamente no mesmo patamar e uma divergência de alta aqui. E classe C, a gente tem os fundos descendentes, só que a gente tem os fundos do indicador no mesmo patamar. Tá? Isso tanto vale para alta como para as divergências de baixa.
Os osciladores, o estocástico, por exemplo, esse que a gente está plotando aqui, ele pode servir como indicador de compra e venda, né? E ele também serve para dizer se os preços já subiram demais ou se o preço já caiu demais. Então, quando ele está abaixo da linha de 20, quer dizer que os preços já caíram demais e vai subir. Abaixo da linha de 20, o preço caiu demais e vai subir. Acima da linha de 80, quer dizer que os preços já subiram demais e vai começar a cair. Tá? Acontece que às vezes ele fica muito tempo acima da linha de 80, mas os preços continuam subindo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu falo que a gente tem que ajustar o indicador para cada ativo, por exemplo, nesse caso da Petro, pode ser 80, mas no mini índice pode ser que esse aqui seja 75, ou pode ser que seja 90. Né? Então, a gente tem que fazer estudos de ativo para ativo, quando a gente está usando oscilador, para a gente tentar refinar e aumentar o nosso índice de acerto. Tá? Nesse caso, a gente tem um estocástico e a gente tem um outro também, que é muito utilizado, que é o IFR, o índice de força relativa, que também é um oscilador, também tem uma zona de sobrecompra e uma zona de sobrevenda. Tá? No caso, é 70 e 30, mas também nunca esqueçam disso. Ajustem para cada ativo. Peguem os topos dos ativos, e vejam aonde estão os retornos e subam essa linha. Não é só porque o autor falou que é 70 e 30 que você tem que manter 70 e 30. Tá? Coloque o ativo no histórico, olhe o ativo no inteiro e veja. Então, para ficar melhor, vou fazer um estudo disso num gráfico real, para vocês verem. A gente tem também, dentro do IFR, as divergências que a gente tinha falado. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma divergência. A gente tem um topo, tem uma divergência aqui. Né? Então, você percebe que a gente tem topos ascendentes, aqui a gente tem topos descendentes, o preço tem de vir para o lado do indicador. Outro indicador que a gente tem, outro oscilador, é o CCI, o Commodity Channel Index. Tá? Então, quando os preços estão abaixo de menos 100, é um sinal de compra, e acima de 100 é um sinal de mais 100 é um sinal de venda. Tá? Então, a gente também tem isso aqui. Ó. Tá vendo? Compra aqui, vende aqui. Tá? Então, a gente vai fazendo isso de novo, também, mais 100 ou menos 100, pode ser ajustado de ativo para ativo. Plotem nos gráficos de vocês, do software, e comecem a olhar. Tempo gráfico, pessoal. Comecem a ter tempo na frente dos gráficos. Tá? Bom, o ABV, pessoal, é um outro indicador muito interessante de acumulação e distribuição. Tá? Ele contabiliza o volume e os preços das ações, tá bom? E ele parte do pressuposto que o volume antecede o preço. Tá? Ele foi desenvolvido pelo Granville. É um indicador muito interessante para usar no gráfico diário. Ele, teoricamente, foi feito para ser usado no gráfico diário. Tá? Então, ele mostra quando o preço está acumulando, e quando a ação está acumulando, né, quer dizer que ela vai começar a subir. Tá? E quando ela está distribuindo, quer dizer que o pessoal não quer mais, está distribuindo praticamente aquela ação. Então, a gente pode notar que a gente teve o início de uma distribuição, aquilo começou distribuindo, a gente tem um preço caindo. Tá? A gente tem uma acumulação aqui embaixo, o preço começou a subir. Só que a gente também tem prévias de movimento e prévias de rompimento de resistência e de suporte. Tá? Então, por exemplo, aqui, marcamos o topo, nós temos uma resistência aqui, a mesma resistência que está aqui, nós marcamos no indicador, tá certo? Aí a gente percebe que o indicador veio acumulando, ele acumulou, passou da resistência que nós marcamos no indicador, aqui ainda não rompeu a resistência, só que ele já antecipou o rompimento da acumulação. Né? Então ele foi acumulando, já antecipou o rompimento da resistência e o preço foi embora. Tá? Então o ABV é um indicador antigo, o pessoal de bolsa mais antigo usa, é um indicador que merece uma atenção e um estudo mais aprofundado. Aí a gente chega nos indicadores de volatilidade. Bandet Bollinger é um indicador fantástico. Ele calcula desvio padrão para cima e para baixo dos preços. É muito utilizado no mundo inteiro. Eu acho que é um dos indicadores mais utilizados. Tá? E é um indicador muito bom para volatilidade. Né?
Então você percebe que, basicamente, para você entender a banda de Bollinger, é uma média que você vai calcular. Ela aqui, nesse caso, ela não está plotada, mas é como se fosse uma média. Aí ele tem um desvio para cima e um desvio para baixo. Os preços não tendem a ficar muito tempo fora desse desvio. Tá? Você percebe que ele vai para fora da banda e depois ele volta aqui para dentro. Ele sai para fora da banda e ele volta aqui para dentro. Mesmo vale para alta, como também vale aqui para baixo. Tá certo? Então você plota e você sabe que os preços vão ficar andando dentro desta faixa aqui. Tá? Mas ele sempre vai a partir de uma média. E aí a gente tem os candles potencializando essas bandas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma queda muito acentuada, a gente tem um martelo em cima de uma banda inferior de Bollinger, esse martelo ganha uma força mais interessante do que o martelo sozinho no gráfico, tá certo? Então, aqui tem outro martelo, aqui tem um martelo. Então aí a gente começa a combinar candles com indicadores. Aí começa a ficar uma coisa um pouco mais interessante, mais rica, mais assertiva, tá? Uma outra coisa que a gente tem é estreitamento de banda. Estreitamento de banda é volatilidade baixa. A banda vai começando a estreitar, a volatilidade vai acabando e vai estreitando, até uma hora que quando a gente percebe que ela tem uma abertura, tem um aumento de volatilidade, o movimento tende a ser um movimento grande. Tá? Ele tende a ser um movimento alto. Então toda vez que tiver estreito e abrir e romper ou para cima ou para baixo, você já tem uma ideia se esse preço vai subir ou vai cair. Tá? Então, se rompesse a banda para baixo, esses preços iriam para cima. Como rompeu para cima esse candle, a banda superior, esses preços vieram para cima. Então, estreitamento de um ativo, não um ativo que não costuma ter uma volatilidade baixa, mas um ativo normal, que começa a se estreitar, pode acontecer de a gente ter uma abertura e um aumento de volatilidade. Agora, se for um ativo de volatilidade muito baixa, ele pode ficar estreito durante muito e muito tempo. Tá? Aí, pessoal, todos os indicadores que trabalham com preço que não seja o preço de abertura, eles sofrem um problema chamado repintura, repainting, tá? Um efeito super negativo. Por quê? Porque, principalmente para quem está operando em curto prazo, ele traz sinais falsos do indicador. Ele pode indicar uma compra e uma venda praticamente no mesmo tempo. Ele repinta. Por quê? Porque o preço de máximo, o preço mínimo e o preço de fechamento são preços que eles oscilam na barra. O preço de abertura ele não oscila, ele abriu ali ele fica. Né? Agora, até fechar, se você colocou na formulação, na fórmula do seu indicador, preço de fechamento, preço máximo e preço mínimo, com certeza ele vai repintar. Tá bom? E aí, o que a gente tem que fazer para ele não repintar? A gente tem que colocar na fórmula do indicador só o preço de abertura, ou senão você tem que esperar fechar aquele candle e abrir o próximo. Aí você confirma o seu indicador. Enquanto isso, imagine que você está cruzando uma média com preço de fechamento. No mesmo momento que a média faz assim, o preço já vai para baixo, ela fica fazendo assim, ela compra e vende, compra e vende. Então você fica perdido. Né? Então você tem que esperar fechar para depois você entrar no próximo candle. Tá certo? Então, toda vez que a gente tiver esse tipo de preço, a gente tem que tomar cuidado que a gente pode ter o efeito de repintura. Aí, quando você está programando o robô, você está fazendo trade automatizado, esse efeito de repintura, ele fica muito mais evidente. Porque você começa a comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, você faz 100 ordens ali de compra e venda sem sentido nenhum. Né? Então, a mesma coisa vale para o robô, vale para você. Tá? Então, como eu falei, o mercado lateral, os indicadores perdem a força, eles perdem o sentido, eles fazem muita operação, você gasta muito com corretagem, você diminui muito o seu lucro, né? Porque você ganha um pouquinho, perde um pouquinho e assim vai no mercado lateral até a hora que ele ganha uma tendência. Então, quando você identifica o mercado lateral, vamos usar a teoria das congestões. Vamos operar usando padrão de congestão e estratégias para congestões. Vamos lá, pessoal, só exemplificando agora o ajuste de indicador. Lembra que eu falei para vocês que dependendo do ativo, o indicador tem que ser ajustado, não necessariamente porque a pessoa que desenvolveu disse que a região de sobrecompra, de sobrevenda, principalmente para os osciladores, seriam aquelas que a gente não tem que ajustar para cada ativo. Então, estou colocando o Ibovespa aí, por exemplo, estou colocando o índice de força relativa. Tá? O autor disse que
os pontos dele de retorno seriam entre 70 e 30, tá? Mas por que eu falo que a gente tinha que ajustar? A gente percebe que o Ibov, a gente não está em 30, a gente está em menos de 30, porque a gente teve um fundo aqui, e esse fundo não está aqui na linha de 30, onde eu deixei essa linha vermelha para vocês verem, né? A gente tem outros fundos que foram deixados que eles não estão na linha de 30, né? Então às vezes você está esperando isso aqui chegar em 70 para depois você começar você começar a comprar, ou enfim, para dar um start em alguma parte do seu trade system, e isso não acontece porque ele não chegou. Então a gente ajusta essa linha, tá? Então nesse caso do Ibov aqui, o mais correto é que seria entre mais ou menos 34, tá? Então a gente tem 34, é muito mais certo aqui nesse caso, tá? E cada ativo tem tem sua volatilidade, então ele é uma coisa muito particular de cada ativo, então você precisa ajustar o seu indicador, o seu trade system para cada ativo. A mesma coisa vale para pontos de retorno, né? Então pontos de retorno de indicador, né? Então às vezes você vai realizar o lucro, você realiza o lucro de forma equivocada, né? Então a gente tem que sempre analisar, pessoal, principalmente quando a gente está falando nessa região de sobrecomprado e sobrevendido, a gente tem que fazer esse ajuste nos indicadores, porque eles são realmente diferentes dependendo do ativo, dependendo da volatilidade, tá bom? Então vocês começam, por favor, a analisar isso no gráfico de vocês, tá certo?